Então, nós recentemente pegamos uma mania de olhar horários de voos antigos. As companhias aéreas costumavam publicar estes folhetos físicos em suas passagens e horários de voo. E ao olhar para este voo da American Airlines de 1967, notamos algo interessante. O voo entre Nova York e Los Angeles estava marcado em 5 horas e 43 minutos de duração. Isso não parecia correto. O voo 3 da American estava programado para sair do aeroporto John F. Kennedy todos os dias ao meio-dia e chegar ao Los Angeles Airport às 2h43 da tarde. Existem 3 horas de fuso horário. Acontece que hoje em dia o voo 3 da American Airlines ainda deixa o John F. Kennedy diariamente ao meio-dia, só que a diferença é que hoje o voo 3 está programado para chegar a Los Angeles às 13h27 da tarde. São 44 minutos depois do que em 1967. Isso aconteceu globalmente e quase todos os voos hoje levam mais tempo do que nos anos 60. Em geral, o tempo de voo real, o tempo no ar é o mesmo, mas com todo o congestionamento e atraso nos aeroportos, os horários programados agora contam com as coisas dando errado. Com isso, significa que, no geral, voar está mais lento. Em 1967 não tínhamos estado na Lua e os computadores pareciam assim. Mas estávamos voando para todos os lugares com a mesma rapidez ou mais rápido do que hoje. O que aconteceu que causou essa imensa falta de progresso nos últimos 50 anos? Existem 3 tipos de motor de aeronave: o turbohélice, turbofan e turbojato. E cada um deles tem uma gama de velocidades no qual eles são mais eficientes. O turbohélice é o tipo de motor que você vê na maioria dos aviões a hélice. Quase todo o empuxo com motores turbohélice vem dela mesma. A turbina que gira a hélice faz a entrada e impulsiona um pouco de ar. Mas o ar da exaustão não gera uma velocidade muito alta, portanto representa apenas menos do que 10% do impulso total. É barato comprar e operar, então muitos aviões menores usam motores turbohélice. Claro que há uma troca. Eles não são tão rápidos e são mais eficientes entre 523 e 603 km por hora. Mais rápido do que isso, então é melhor utilizar um turbofan. Estes são os motores que você vê sempre. Quase todos os aviões comerciais são movidos por motores turbofan. Com esses ventiladores, o ar é inicialmente acelerado por um ventilador que é o que você vê quando olha pelo motor pela parte da frente. Então parte do ar entra na câmara de combustão interna onde a turbina que aciona o ventilador está. E o restante circula pela turbina enquanto o ar que contorna a turbina também é acelerado. A maior parte do empuxo provém do ar que passa pela turbina. Turbofans são mais eficientes nas velocidades que você vê na maioria dos voos de aeronaves de hoje, 997 km por hora. Se você quiser ir supersônico acima de 1.200 km por hora, você vai precisar de um turbojato. Os turbojatos são muito semelhantes aos turbofans, exceto que todo o ar vai para a turbina sem que o ar seja contornado, o que permite atingir velocidades extremamente altas, mas também requerem uma quantidade imensa de combustível. Esses motores são realmente eficientes entre 2.092 e 2.253 km por hora. O que realmente determina a eficiência dos motores é algo que chamamos de taxa de derivação, que é a razão entre a quantidade de ar que passa pelo duto e a quantidade que passa pelo núcleo do motor. A questão é que realmente não é preciso muito mais energia para gerar um ventilador maior. O que requer muito mais combustível é colocar mais ar através do núcleo do motor. O que significa que motores que aceleram mais ar através do duto podem obter mais impulso pela mesma quantidade de energia. Então, como regra, quanto maior a relação de desvio, mais eficiente o motor. Dê uma olhada neste motor General Electric Gen X. Este é um motor super eficiente e relativamente novo, usado tanto no 787 Dreamliner quanto no 747-8i. Você pode ver que o ventilador é muito maior do que a própria turbina. Isso porque este motor possui uma taxa de derivação de 10:1. 10 vezes mais ar circula pelo duto do que pelo núcleo da turbina. Compare este com o CFM International CFM56, um motor mais antigo e menos eficiente. Veja que há muito menos ventilador em relação à turbina, então esse motor tem apenas uma taxa de derivação de 5,9:1, mas ainda é considerado alto. A diferença é mais impressionante ao compararmos qualquer um desses motores com o Pratt Whitney JT8D. Este motor tem uma taxa de derivação de apenas 0,96:1, por isso é incrivelmente ineficiente. Mas ainda é significantemente mais eficiente do que o da Rolls-Royce ou Snecma Olympus 593. Este motor aqui é o turbojato. Como eu mencionei, eles direcionam todo o ar captado para a turbina, e isso significa que nenhum ar é contornado. Portanto, tem uma taxa de derivação de 0:1 e é conhecido como um motor de desvio zero. Já que 100% do ar que entra no motor vai para a turbina, o consumo de combustível é significativamente maior do que o Gen X CFM56 ou mesmo do JT8D.
O Concorde, utilizando o motor de desvio zero Rolls-Royce NECMA Olympus 593, consumia 21,25 kg de combustível por milha voada. Enquanto o 787 Dreamliner, utilizando o motor General Electric GEnx 10/1, utiliza 8,5 km por milha voada. Mas o Concorde era um avião pequeno mesmo comparado ao modesto 787. Ele comportava apenas 100 passageiros comparado aos 291 do Dreamliner. Isso significa que a economia de combustível por pessoa do Concorde era de aproximadamente 17 litros por 100 km, comparado aos 2,3 litros por 100 km do Dreamliner. No fim, a Air France e a British Airways, as únicas companhias que operavam o Concorde, não podiam mais pagar seus custos de operação. Menos de um terço dos assentos eram ocupados por passageiros pagantes. Os demais eram comprados com milhas ou vinham de pessoas que receberam promoção para a primeira classe de voos comuns. Afinal de contas, custava um mínimo de $7.500 atuais para alguém voar de Londres a Nova York nessas 3 horas. E isso para voar em assentos que se pareciam com isso. Não tão diferentes dos assentos econômicos de hoje, quando o Concorde começou a voar, a primeira classe em outros aviões se parecia com isso. Embora aceitáveis, esses assentos eram simplesmente maiores do que os assentos da classe econômica e não era tão fácil de dormir neles. No período em que o Concorde parou de voar em 2003, a primeira classe parecia com isso. E os assentos ficavam totalmente planos, como uma cama. Muitos escolheram gastar um pouco menos e passar 7 horas nisso, ao invés de gastar 3 horas nesses assentos apertados. A British Airways chegou a introduzir o primeiro assento totalmente horizontal na classe executiva no ano 2000. Assim, os viajantes poderiam atravessar o Atlântico dormindo horizontalmente por significativamente menos dinheiro que no Concorde. Isso já não era mais luxo. Toda essa ideia do Concorde foi para criar a maneira mais eficiente de atravessar o Atlântico para o viajante de negócios, mas com camas horizontais. Aqueles viajando para a Europa podiam sair dos Estados Unidos pela noite, passar a noite dormindo no avião e acordar na Europa, essencialmente não desperdiçando tempo nenhum. Não mais luxuosos ou eficientes, o Concorde realizou seu último voo comercial em 24 de outubro de 2003, dessa maneira terminando com a era de voos comerciais supersônicos. Aqui está a questão sobre as viagens aéreas. Velocidade, na verdade, não importa para as empresas aéreas. Ela só existe como estratégia de vendas para o consumidor. O custo da aeronave é uma parte relativamente pequena do custo total de voar. Então, você nunca verá um avião voar mais rápido para usar mais os aviões. O tempo de vida dos aviões é geralmente medido em ciclos, o número de vezes que o avião decola e pousa. O Dreamliner é registrado para 44 mil ciclos e tem um preço de lista, que é frequentemente muito mais caro que o preço real de venda, de 224,6 milhões de dólares. Isso quer dizer que o custo de uma aeronave por voo mal passa de 5 mil dólares, enquanto o combustível de um voo de Nova York a Londres é bem acima de 15 mil. Portanto, as companhias aéreas sempre voam seus aviões na velocidade com maior eficiência de combustível. Acontece que essa velocidade está sempre entre 800 e 900 km por hora. O estranho disso tudo é que isso é bem abaixo da velocidade do som, 1.235 km. Por que os aviões não voam logo abaixo da velocidade do som? Bem, esse gráfico mostra o arrasto em aviões de diferentes velocidades. Entre Mach 0.8 e Mach 1.2 é o que chamamos de zona transônica. Nessas velocidades, o fluxo de ar ao redor da aeronave não é totalmente subsônico ou supersônico. Essencialmente, um pouco do ar é subsônico e um pouco é supersônico. Então, começando em Mach 0.8, um ponto do fluxo do ar vira supersônico, o que aumenta exponencialmente o arrasto e desestabiliza a aeronave. Então é na verdade muito perigoso voar perto da velocidade do som. Você tem que voar ou muito acima ou abaixo. Você na verdade pode ver quando uma aeronave está voando na zona transônica. É difícil de perceber, mas há essas linhas que parecem arranhões na lente da câmera, mas na verdade são mini ondas de choque supersônicas. Por causa das perturbações no fluxo de ar, voar entre Mach 0.8 e Mach 1.2 na verdade requer mais combustível do que voar acima de Mach 1.2. Então, é por isso que temos esse número, 987,8 km por hora. Essa é a velocidade limite para voos subsônicos comercialmente viáveis. Enquanto voar supersônico e cruzar o Atlântico em 3 horas é chique e excitante, o que realmente impressiona é voar dos Estados Unidos para a Inglaterra por 100 ou 200 dólares em uma companhia aérea que está realmente lucrando, e isso está se tornando cada vez mais uma realidade nos dias de hoje. Com velocidades atuais, os aviões podem voar para qualquer lugar da Terra em 24 horas e isso é rápido o suficiente para quase todos. As barreiras de viajar para a maioria das pessoas é custo e não velocidade. Então, fabricantes e companhias aéreas continuarão a concentrar seus esforços em reduzir o custo da viagem, não o tempo.
No final, tempo é o inimigo dos poucos privilegiados, custo é o inimigo das massas.